O rese, né, famoso rese, recurso em sentido estrito, ele é cabível quando? Se a prova traz um caso em que é necessário recorrer de uma decisão interlocutória, que está prevista lá no artigo 581 do Código de Processo Penal, e não é caso de agravo em execução, que a gente vai ver mais profundamente em outras aulas, que alguns incisos lá não cabe mais rese, bingo, a sua peça vai ser o recurso em sentido estrito, o rese. E ele já caiu 2 vezes na prova da OAB, mas ele caiu num caso mais específico, que é o rese, né, o recurso em sentido estrito, contra a decisão de pronúncia. E quanto que é cabível, né, esse rese contra a decisão de pronúncia? Se a prova trouxe um caso em que o réu, após a primeira fase do procedimento do júri, recebe uma decisão de pronúncia e você, como advogado de defesa, precisa adotar a medida cabível, bingo, a sua peça é o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, que é fundamentada no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Vamos ver os exemplos? No 11º exame da OAB, caiu. Assim, dessa maneira, fim da instrução probatória, o juiz competente, em decisão devidamente fundamentada, decidiu pronunciar Jerusa pelo crime apontado na inicial acusatória. O advogado de Jerusa é intimado da referida decisão em 2 de agosto de 2013. Então, aqui a gente tem que o juiz acabou de pronunciar Jerusa, pronunciar o réu no processo. Qual que vai ser a peça cabível? Rese contra decisão de pronúncia. Lá do artigo 500, fundamentado, né, no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Nesse último exame da OAB, o 28º exame da OAB, caiu rese contra a decisão de pronúncia. E como que foi cobrado? Conjuntada da documentação de imediato, sem a adoção de qualquer medida, o magistrado proferiu decisão de pronúncia, nos termos da denúncia, sendo publicada na mesma data, qual seja 18 de junho de 2018. Segunda-feira, ocasião em que as partes foram intimadas. Considerando apenas as informações narradas na condição de advogado de Túlio, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo para interposição, considerando que todos os dias, de segunda a sexta, são úteis em todo o país. Então, o caso trouxe que o magistrado proferiu decisão de pronúncia e que você, advogado, tem que apresentar a peça cabível. Então, aqui é recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, lá com fundamento no artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal.